Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E hoje nós iremos conversar sobre a pesca de Itajaí, que continua sendo uma das mais importantes atividades econômicas no município e também em Santa Catarina. E para isso nós recebemos hoje o presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí Região, o Aguinaldo Hilton dos Santos. Aguinaldo, muito bem-vindo aqui. Prazer te receber mais uma vez, né? Que bom. Olá, Elis. Que bom nos encontrarmos aqui novamente. Eu já fui várias vezes nessa casa muito bem recebido, sempre compartilhando um bom momento de Itajaí. Acho que aqui é a nossa casa, a casa do povo, e aqui a gente consegue compartilhar grandes momentos. Então, por isso que a gente não pode perder um momento tão especial como esse. E sempre, né, sempre atuante, né, Aguinaldo? Assim, eu acho que nós estamos aqui, né, com a TV desde 2010 e eu acho que, olha, foram raros os anos em que a gente não tinha alguma entrevista para fazer contigo, né? Porque você já passou só na administração municipal, foram vários cargos, né? Inclusive até no turismo. Eu tive o prazer de trabalhar com o nosso prefeito Jandir Bellini, uma demanda muito especial como secretário da Pesca. A gente teve, pela experiência que eu tinha no setor, ele me convidou, compartilhei, fizemos muitas mudanças que pudesse sendo melhor. A minha função maior sempre foi fazer o fomento da pesca, aumentar o consumo de pescado na região. Nós que somos nomeado como a capital nacional da pesca. Sim, posso me interromper se eu estiver errada. Mas eu acho que foi na tua gestão, como secretário de pesca, que o caminhão do peixe, nosso caminhão do peixe aqui, começou a circular na cidade, né? A gente deu uma repaginada nele, né? Como eu tinha um grande acesso, eu tinha afiliado a um partido, Itajaí, né? Mas eu sempre brinquei que eu sou PP, Partido da Pesca, né? Eu sempre falei assim. Mas a gente tem sempre abertura em outros partidos, e como começou a mudança passado, o governo Lula que veio, Gregolin que nasceu em Itajaí, conseguimos juntos, né, mudar o perfil e colocar um novo caminhão, porque a gente está começando a fazer essa mudança, como eu falei anteriormente, de que fomentar, então aumentar o consumo, e aqui sempre fazer essas parcerias com as nossas entidades. Então, por isso que a gente conseguiu fazer essa mudança, e, consequentemente, acho que foi um grande avanço para a nossa cidade. Repaginamos e também colocamos o caminhão do peixe à cidade vizinha, né, Balneário e Camboriú junto, que também a gente conseguiu passar para outro município, numa grande parceria de estados e municípios. E o governo federal sempre nos ajudando a fazer isso. Que bacana. E, assim, todas essas tuas experiências na gestão pública, né, junto à gestão pública, te ajudam hoje, você entende que essa experiência está sendo importante também nessa tua presidência do Sindip, que acabou de começar, né? Começou agora no início também de janeiro. Como é que está isso para ti? Você imagina que possa ser benéfico essa tua experiência anterior junto ao poder público? Sim, por isso as experiências vão acontecendo, né? Eu, particularmente, tenho mais de 20 anos de empresa, 15 anos como armador, né? Vim de uma empresa familiar. Nesse grande momento que aconteceram, a gente sabe que nem tudo é tão de alegria, mas a gente sabe que há um movimento sazonal da pesca. A gente vai criando, rompendo os obstáculos e, consequentemente, a gente vai trabalhando de um modo sempre pensando na pesca daqui a tantos anos. Ou seja, nós estamos no 23, pensando na pesca no 2030. Já nosso avanço é sempre pensando lá na frente, né? E a experiência nos galgou muito fazer essa grande demanda. Eu, quando fui do sindicato, em outras, como coordenador, como diretores, né? Agora fizemos uma eleição em novembro, uma chapa única. Acho que houve um consenso de todos os armadores, das indústrias, solicitando meu nome, coloquei numa disposição. Foi bom. E, consequentemente, acho que me deu um pouco mais de vontade, né, de acontecer, deixando bem claro que nós somos voluntários, né? Quem está na administração do sindicato, os armadores e os industriais que participam com a gente são voluntários, né? O que são basicamente CLC, são os funcionários. Então a gente faz o bom prazer, que a gente vai acontecer. E é claro que a gente depende sempre, como eu falei anteriormente, da pujança do setor municipal, vindo o estadual e o federal. E como eu peguei essa demanda totalmente modificada, ou seja, mudou o governo estadual, mudou o federal,
eu acho que a gente vai fazer uma aproximação e, consequentemente, nos últimos meses agora, que veio acontecendo já em janeiro, fevereiro, já tem uma viagem próxima já com uma agenda com o ministro, vou fazer oficialmente o convite para ele vir em Itajaí, ele que não conhece nada, acho que isso vai dar uma grande abertura de ver o nosso município e regiões, porque a abrangência do nosso sindicato, ele vem de Bombinhas até Pissarras. Sim, e assim, ainda falando um pouquinho a respeito da tua condução, dessa nova condução, antes da gente entrar em temas mais espinhosos, digamos assim, eu queria saber contigo a respeito do que você está pensando em termos de futuro para a pesca, em termos de futuro para o Sindip. O Sindip passou já tem mais de 40 anos de atuação, anos. né? E nos últimos anos, 7, 8 anos, estava sob a condução da mesma pessoa, que é o senhor Jorge. Neves, 7 anos. O que difere? Qual que você pretende implementar que marca? Eu vim num projeto mais de renovação, né, de atualização. Nós somos sabedores que a consequência do trabalho, a gente vê muito na parte sustentável. As mudanças existem, legislações existem, desde 1900 e bolinha, digamos assim, com todo respeito, nos 70, as atualizações. Nós compartilhamos dentro do setor, principalmente ao governo federal, mais uma vez, que são as ideias de compartilhamento, o MMA, que é o meio ambiente, com o Ministério da Pesca. Anteriormente, era uma secretaria, agora se passa pelo Ministério. Nós temos que estar dentro do Ministério, não o Ministério dentro da gente. Nós temos que ajudar dentro do nosso corpo técnico, dentro das atualizações de mercado, dentro do que faz no meio em si, desde a comercialização, para a gente se fazer o quê? O melhor possível, a gente fazer o crescimento, então fazer acontecer. Se eu ficar aqui e esperar o governo fazer, o governo não vai fazer. Nós temos que dar ideia para atualizações que possam cada vez mais fortalecer nosso setor, principalmente o armador e a indústria. E assim, planos já para esse ano, então, quer dizer, tá muito no início, mas você já tem alguma linha traçada, além, é claro, de atuar em estrita relação com o Ministério da Pesca, planos mais locais, você tem algum? Os locais nossos, a gente fala assim, a gente tem um sistema nosso de parcerias, ou seja, as indústrias que têm um sistema de fiscalização no CIF federal e do estadual. Na primeira conversa nossa com o novo secretário do Estado, Valdir Colato, nós já entregamos 2 demandas para ele. Basicamente já foram sanadas. Por isso que falei, a gente faz as demandas. Dentro do município, tudo que for parceria com o governo municipal, até mesmo no turismo, na pesca, a gente se coloca à disposição. O que nós queremos aqui cada vez mais, fomentar e deixar a nossa região com o nosso slogan, Capital Nacional da Pesca. Por exemplo, na retaguarda, semana passada, fizemos reuniões para que a gente coloque sempre à disposição o nosso sindicato. Ou seja, o sindicato sempre foi referência não só municipal, não só estadual, como englobando o lado federal. E o que a gente quer sempre é o quê? Fortalecer. Fortalecendo Itajaí, fortalece Navegantes, fortalece Bombinhas, fortalece Camboriú, fortalece Pissarras, toda na Penha principalmente, porque a gente sempre temos indicações. Consequentemente agora, mudança no governo federal e estadual, sempre nos perguntam qual era a melhor indicação para tal pasta. A gente fala que a gente quer trabalhar de forma mais coletiva, ou seja, na parceria. A gente pode dar indicações, mas não quer que seja, nós podemos ser uma parceria assim, de indicativos partidárias, que não nos interessa. O que a gente quer, sim, que faça acontecer e funcionar o setor. Sim, em termos de sugestões de que políticas implementar, de como conduzir as questões da pesca, é isso? Isso. Vou dar um exemplo. O que o governo municipal temos conosco, em parceria? Nós temos um convênio de uma esfera federal compartilhado com o município que determina hoje um espaço físico a qual faz atendimento ao pescador, ao armador, até a própria indústria. Nós temos aqui na Rua Blumenau um posto de atendimento de uma área federal, mas o município que dá toda a parceria nesse sentido, que nos ajuda muito. Então, nós agradecemos, né, a prefeitura de fazer esse incentivo. Então, a nossa cidade hoje, ela é compartilhada por outras regiões. Vou dar um exemplo. O Hospital Marieta. Não é que é do Marieta Itajaí, é de toda a região. Então, eu falo para todo mundo, a nossa sala específica da Secretaria de Pesca hoje, que atende o município de Itajaí, atende Barra Velha, atende Itajaí, atende Pissarra, atende
toda a região. Então, consequentemente, isso nos engrandece. E nós temos que colocar à disposição também do município para fazer as parcerias de fortalecimento. Eu acho que mais para o final do programa eu ainda vou voltar um pouquinho mais em algumas coisas aí, algumas novidades que eu sei que vão aparecer. Então vamos entrar nos assuntos mais dinâmicos e mais preocupantes, né, da pesca. Você mesmo já adiantou para a gente, né, que já tem reuniões marcadas com o ministro da Pesca e Agricultura, o André de Paula, que já convidou para vir até Itajaí para conhecer a nossa realidade, porque ele é um político lá de Pernambuco, de Recife, né, mais especificamente. E assim, entre todas as ações que, pelo menos na posse, você estava na posse, né? Sim, a gente foi lá representar a nossa cidade, o nosso sindicato, acho que muito bem. Acho que foi muito bem recebido também. Ele começou a entender a minha cidade, então a gente se coloquei prontamente a fazer essas parcerias e trazer ele para cá para ver que realmente o que está Itajaí, o que é região no pescado. Ele se apaixonou pelas nossas colocações, indicações lá diretamente ao setor e, consequentemente, a gente tem assessorado. Por que eu falo isso para a senhora? Deixa eu tentar ser um pouco mais explícito. É que nós, Sindicato Itajaí, representando a maior gama do cenário nacional, eu participei do gestão da transição. De mudança e transição, digamos assim. Dei minhas sugestões. Por que isso? Nos interessa muito participar. O que nós temos que fazer é fazer o acontecer de um lado positivo. Não adianta pensar que é só um lado que está afastado do federal e a gente não se sente meio separado da situação. O que a gente quer, as indicações. A gente participa de um fórum. Esse fórum abrange 12 entidades no cenário nacional. Eu represento ao sindicato, eu como presidente de Itajaí também, no nosso sindicato, eu represento basicamente a região Sudeste e Sul. Tem outro amigo que também é associado ao sindicato, mas responde para a região Nordeste e Norte. Todas as ideias nossas, tudo que eu mandava para esse modelo de gestão, a gente conseguiu fazer todos os encaminhamentos. De 15, 12 ou 13 foram dentro do que a gente necessitou fazer um trabalho e foram feitos. Ou seja, já há um trabalho em conjunto já iniciado. O que falta agora, tem algumas demandas que a gente não está a contento. O que é uma demanda de gestão compartilhada? Ou seja, se virar um ministério, automaticamente, dona Liz, o IMA ele está numa gestão compartilhada. O que é isso? Nada o Ministério da Pesca pode fazer sem ter a anuência do IMA. Consequentemente, esse ministério fica engessado. O Ministério do Meio Ambiente. O meio ambiente tem que ficar junto com a pesca. E nós não queremos isso, nós queremos que ela possa ser, o IMA possa ser participativo no Ministério, não compartilhado. Porque algumas demandas vai ser ordenamento somos nós, fazer acontecer. Então, por isso que nós estamos fazendo essa demanda. Temos a reunião em Brasília na próxima quinta-feira, a gente viaja em seguida, para fazer o quê? Defender isso aqui no Congresso Nacional. Então, nós estamos fazendo as emendas para que se possa apresentar ao ministro. O ministro é leigo na situação, ele está, como ele é um partido hoje, PSD, dentro do partido do Ministério da Agricultura é PSD, o Rodrigo Caetano é PSD no Congresso, eu acho que vai facilitar um pouco mais o entendimento de uma votação. Claro que tem que fazer os compartilhamentos ali de não querendo romper nenhum ministério, em si, não sendo também afastador, em si aglutinador. Agora, nós aqui, como a gente faz parte do fórum, faz parte do CONEP, Coletivo da Pesca, então nós estamos muito mais sendo acionado do que eu falar que eu quero alguma coisa deles. Então, a gente participa de todo esse cenário de fazer assim, o melhor possível para o setor. Com certeza. Ignaldo, olha, esse assunto é extenso. A gente tem que fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente fala mais de toda essa aproximação que é necessária para que quem ganhe seja a pesca daqui de Itajaí e da região. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí.
Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Sindip, Aguinaldo Hilton dos Santos. Aguinaldo, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre a posse, né, e a reconstituição, digamos assim, né, o reordenamento agora da pesca, novamente como ministério. E uma das coisas que foi divulgado, né, que foi falado, é que a prioridade do ministério, do ministro, é o estímulo aos pescadores artesanais e aos aquicultores familiares e também melhorar a imagem do Brasil no exterior e estimular a nossa venda, nosso comércio, principalmente para o continente europeu. Agora, com relação a isso, eu te pergunto, essa recriação do Ministério da Pesca ajuda ou atrapalha a atividade da pesca? Porque já foi muita confusão. Era ministério, passou a ser Secretaria Nacional, volta a ser ministério. Aí, enquanto era secretaria, teve, assim, vagando por alguns ministérios até ficar meio parado, estagnado no Ministério da Agricultura. E agora? Qual é a perspectiva do setor? Vamos lá. Como falei anteriormente, o Ministério só vai funcionar com a ativação de cada entidade participando. O Ministério está ali com o novo ministro, que não é da área específica. O vice-ministro já é uma pessoa que já entende do setor, trabalhou por alguns governos também dentro do departamento, que conhece. Abaixo dele tem um diretor que também já tem experiência há mais de 6 anos dentro de departamentos. Abaixo dele, do Édipo, eu posso falar assim, tem uma senhora também que conhece como subdiretora o nosso encaminhamento. A única diferença hoje, se eu sou a favor ou é contra, a gente sabe que as demandas são sempre superiores à nossa necessidade. Eu quero uma licença, outro quer licença, outro quer pescar, não pode pescar, então o que a gente tem que ver são as determinações. O novo organograma desse ministério mudou bastante. Por exemplo, ele é o ministro, tem o vice-ministro, que é o Carlos Melo, e depois, dentro do seu organograma, temos a pesca industrial, artesanal, industrial, aquicultura e monitoramento. Ou seja, o que ficou de melhor é que cada um tem um diretor de pasta, ou seja, a nossa cadeia é diretamente a pesca industrial. Eu não preciso falar com o ministro vai fazer a parte política da situação. Ele quer fazer os conhecimentos. E o que nós temos que ver que o departamento nosso, quem eu vou tratar, eu tenho um canal direto. E se eu precisar, eu vou até o vice-ministro. Com essa diretoria, como se fosse uma diretoria adjunta. Que a gente conheça, que fala assim, antes não, eu tinha, era um diretor para uma tal coisa, outro para diretor para outra coisa, então esse não, esses são cada um na sua artesanal, na aquicultura, no monitoramento, e temos um na industrial. Tudo que eu quiser acionar ou perguntar, vai ser direto essa pessoa ligada. Hoje está o Édipo, que ele está substituto. O que a gente faz? Todas as demandas, nós somos repartidos no nosso sindicato por câmaras setoriais. E no Brasil também é assim. Nós temos a Câmara do Camarão Rosa, temos a Câmara da Sardinha, que é o cerco, temos o Atuns e Afins, temos o Longline, temos do Espinhel, temos aqui também da Esplendor e da Emale. Tudo faz, cada cenário desse, temos um CPG. O que é CPG? A Comissão de Pelágicos, ou seja, Comissão Permanente de Gestão. Essa comissão permanente, ela se faz por demandas, ou seja, no Espírito Santo agora vai ter uma demanda de espinhel. Possivelmente, agora em março ou abril, vamos ter, que foi suspenso em janeiro, o CPG do pelágico cerco, ou seja, de sardinha, que deve ser no CEP-Sul. Então a gente participa com o nosso corpo técnico, fazendo as nossas solicitações que necessitam ser feito, né?
Agora, nós temos nossos representantes de cada armador são os despachantes. Os despachantes, às vezes, Guilherme, eu estou com um problema, presidente, estou com um problema de uma licença de tal armador. A gente vai verificar, vamos fazer toda a sequência da onde ficou a demanda dele. Se tiver uma coisa que ficou, que é fácil de resolver, que não compromete nada dentro da lei, a gente faz a junção ao secretário específico da pasta, ele vai analisar com a sua retaguarda do que pode ser feito. Então, acho que facilita hoje esse trabalho e nos dá segurança para que possamos juntos desenvolver o setor. Não podemos mais ficar naquela mesmice ou amadorismo de fazer as coisas com a moda, tudo assim, a moda Bangu, a gente fala no português. E o que a gente quer hoje é resolver as coisas, fazer dentro da lei, para não se complique o armador, não se complique problemas de gestão, e aí sim, dando toda a segurança, fazer uma pesca sustentável dentro do que for o melhor para o setor. E eu gostaria de te perguntar em relação, por exemplo, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto, que na verdade na pesca parece que está tudo meio ligado, né? O assunto são vários, mas ao mesmo tempo é um só. A gente entende, a gente não sabe. Comer uma peixe, como diz um amigo nosso ali atrás, fala, comer uma tilápia, a gente não é da tilápia, a gente é da pesca, a gente pega mais extrativo, então a gente tem que não entende, a gente tem que explicar certinho. Mas por isso que é bom a gente se conhecer, se expressar, essa oportunidade que nos dá de falar, de dialogar, de colocar essa expressão nossa é muito importante. Porque quem está atrás da câmera não sabe, olha, como é que eu vou, desse peixe vem de onde? Então nós estamos fazendo um trabalho de dever de casa, ou seja, com a minha retaguarda, tentando fazer, onde eu sempre fiz como secretário de pesca e também de turismo, fizemos vários totens, indicação dos pontos turísticos da Jaí. Eu gostaria de fazer uma parceria com a prefeitura, de ir lá nos moles da Barra, onde passa a nossa entrada do nosso belo cenário, que é o nosso porto, nossa questão do nosso trapiche, nossas indústrias, de colocar ali um desenho de cada barco. Quando passar um barco, ele vai lá ver, opa, esse barco é de curvina, tem um barco de malha. Olha, esse barco é de sardinha, esse barco é de gaiado. Então, para as pessoas sintonizar e comprar essa ideia de quando for no mercado, já sabendo o que está comprando. Isso aqui eu vi, porque o barco é tal que traz isso aqui, os barcos são certificados, a gente quer isso. Né? A gente acha que fica um conhecimento isso técnico. Isso é uma ideia muito interessante, porque a maior parte das pessoas, assim, passam vários barcos ali, você não sabe se ela é de pesca industrial, se ela é ainda considerada artesanal, se ela é de uma indústria grande, se ela pesca, se é um barco que vai pescar atum em alto mar, se não é. Conhecimento. Né? E aí, como nós somos açorianos, somos de carteirinha, somos praianos, né? A nossa ideia no sindicato, nós temos 2 pisos lá com os que a gente fazia uma demanda, eu gostaria de fazer um museu da pesca. O que seria isso? Como eu trabalhei de governo, não sei como funcionam as escolas aqui, e as escolas são até assim, faltam alguns detalhes a mais para se aprender. E muitos têm um vovô, tem um tio, tem um que são papai, ligados à pesca. E a gente gostaria de levar essas crianças, né, que pudessem, à tarde, passar com a gente lá, conhecer tudo que é de peixe, de barco, da própria entidade, fazer um lanchinho com a gente, fazer uma coisa de segurança, coisa diferenciada, de modo mais operante, digamos assim, papai, eu fui no sindicato e mostraram que o pai trabalha nesse barco. Eu acho que vai ser muito bacana isso aí, que é o conhecimento da nossa área peixeira. Porque hoje nós somos peixeiros em função da nossa região. Isso dá, inclusive, para a criança, para o filho, tá? De saber mais ou menos o que é a atividade do pai, porque às vezes desmistifica e, ao mesmo tempo, pode incentivar a que essas famílias sigam na pesca, de repente de outras formas e tal, até numa área mais técnica, mas que elas sigam na atividade, né? Aí o que é interessante, tem umas crianças, a semana foi no meu barco lá, no final de semana, meu barco estava aqui, aí foi um filho do pescador, trabalha comigo, né, nossos guerreiros, nossos parceiros, aí ele não conhecia, pai, pode entrar no barco? Não conheço o barco, então você viu a diferença?
Então ele entrou no barco, aí comeu um biscoitinho no barco. Ah, pai, não quero mais ir embora, quero ficar com o pai. Então ele começou a sentir um clima, né, de que é o barco de pesca. Ó, o pai faz, ele é cozinheiro do barco, o pai faz a comida dos pescadores aqui, dos nossos amigos. Aí que a gente participa. Ah, pai, que legal. Depois o pai pesca aqui, o peixe fica aqui no gelo, tá? Então começa a entender. E o telefone tocou da mãe dele, falando, olha, vem aqui no meu barco do meu pai, tem uma coisa diferente. Então eles começaram a contar, ele começou a contar a história do barco para o amiguinho que ligou, não sei se era amiguinho ou primo dele mesmo. Então a gente gosta disso, fazer a criança, ela automaticamente se passar para as pessoas, olha, fui em tal lugar, conheci. O orgulho da atividade, gente, né? Esse orgulho também, como falou assim, orgulhosos por essa entidade, né, fazer isso. Então acho que a gente pensa nisso, nós estamos já desenhando isso, somos uma parceira de um associado nosso, estamos só esperando chegar, o senhor Jules, está viajando, fazendo curso também, passando até com respeito à lua de mel dele, 4 meses no navio fora, ele chegou agora em abril agora, e ele fez acho que o Museu Oceanográfico de Pissarras ali. Então ele tem uma experiência bem, né, grande, vai nos ajudar a fazer, ele está totalmente empenhado a fazer isso. Nós vamos ajudar também bastante. Acho que vai ser muito legal para dar um diferencial para as nossas crianças. Uma ideia fantástica. Veja bem, inclusive, até quando... vai ser também navegantes, vai ser o pessoal da Penha, vai trazer para cá. A gente vai abrir entidade para isso. Eu acho que esse seria o nosso retorno de uma responsabilidade social. Acho que o sindicato também tem muita responsabilidade nisso. E isso vai nos engrandecer em fazer essa função nossa de entidade. Tanto uma ideia quanto a outra, a ideia dos totens para identificação do tipo de pescado que pega cada tipo de barco, cada tamanho de barco, enfim. E essa ideia do museu também, e agregando com a questão da educação, né, das crianças, isso ambas as ideias são muito interessantes e muito boas. Como a senhora falou anteriormente, falando em senhora, respeito também a vocês, então... que é novidade, a gente também está implantando, já fiz uma visita a nossos queridos parceiros da gestão econômica, o próprio Tiago Morastone, também o Neiva do turismo, o Rodrigo da pesca. Nós temos a intenção de fazer um grande evento, né, um seminário com a gente, uma expomar, digamos assim, uma feira dentro da lei do município, a lei do pescador, que já fizemos vários eventos. A nossa querida Câmara de Vereadores teve o prazer também de compartilhar esse momento, fazer no dia da festa do peixe, uma tenda, uma barraca para entender a demanda. Na festa do pescador, fazer essa né? demanda da Semana do Pescador, na semana subsequente ali, fazer tudo que for de feira, congresso, simpósio, a questão de capacitação e automaticamente no último dia, que no sábado, a gente transformar aquele grande evento nosso, 1º de julho, né, para fazer um grande evento da Festa do Peixe, que é como se fosse um presente para a comunidade, onde participa a questão pública com a questão da parceria privada, para a gente fazer essa demonstração de parceria que está se crescendo também mais. Né? Uhum. E como é que está essa questão? Já está sendo alinhavado, já vai ser esse ano? Dentro da parceria... Essa parte toda que eu quero dizer de formação dos pescadores e de formação da categoria. A gente a gente vai fazer essa capacitação, ela vai ser muito mais direcionada para os colaboradores da indústria, porque isso tem que ter um ciclo, né, diferenciado de trabalho. Dos pescadores, nós temos uma parceria com o Instituto Federal, com a Delegacia da Polícia da Marinha, para a gente fazer cursos, especialidade dos pescadores, né, são diferenciados. O que a gente quer ver dentro dessa... Sim, porque a área da indústria é muito grande também, né? Bastante. Se você deixar, no último ano a gente fez ali um simpósio todo dia lotado. Então a gente sabe que é grande indústria. Nós somos aqui 54 indústrias associadas a gente. Então. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, assim, por exemplo, uma indústria de pesca que faz, por exemplo, sei lá, ela trabalha com congelado. Você tem toda uma cadeia produtiva fora do barco, na hora que a embarcação chega, tem toda uma cadeia de trabalho de profissionais das mais diversas áreas que é para esse pessoal que você está pensando em direcionar essas capacitações. Como é que trabalha o barco? Vamos dar um barco que eu tenho de sardinha. Trabalha 20 homens. Diretamente são 20 homens ligados à captura. Quando o barco chega,
ele vai para uma descarga de pescado, ou seja, uma indústria ou um terceirizado. Ali nós temos os manipuladores, senhoras que ajudam a escolher o pescado, temos o pessoal que carrega para o caminhão o pescado para dirigir aquela indústria, temos os motoristas, né? E depois para a indústria que vai receber, se não há lugar para, por exemplo, eu descarrego para Gomes da Costa. Se eu não vou descarregar para aqui está lotado, eu vou descarregar em outro lugar que possa fazer essa manipulação, né? Isso vai o fiscal também. Então, olha o número de pessoas que são envolvidas num só barco. E imagina, nós temos aqui na região nossa do sindicato mais de 457 barcos. O número que são diretamente, que se misturam, né, direta e indiretamente no setor pesqueiro. E a qualidade ela tem que estar de ponta a ponta, né? Até a hora que ele foi lá e capturou em alto mar ou no mar, até a hora que chegar na mesa do consumidor. Quando é uma captura de sardinha, ela vem mais sardinha, ou seja, 90% de sardinha é uma coisa mistura que vem no meio. Agora imagine um barco de arrasto, que são parelhas, que levam em média 6 a 7 homens, são 14 homens, e quando chegam para descarregar no entreposto, o que acontece? São mais de 60 espécies, dentro de tamanho e de espécie. Ou seja, uma curvina, ela pode ser curvina G, uma curvina média, uma curvina M e até P. Então, são 4 escolhas, são 4 caixas diferenciadas. Uma senhora que fica ali, né, um manipulador, tem que saber escolher. Aí tem gordinho, aí tem papaterra, aí tem então, tudo esse número de escolhas que, quando você vê uma descarga, tem mais de 70 pessoas ali fazendo um trabalho. Então, muita gente não sabe como acontece, da onde que vem até onde chega o ponto, até o consumidor, que a senhora vê no mercado, que vem no próprio mercado público também, nos supermercados nossos. Então, é uma cadeia muito grande, muitas pessoas envolvidas. E às vezes a gente reclama do preço do pescado, né? A gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente segue aqui conversando mais a respeito da atividade da pesca aqui em Itajaí região. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para esse que é o último bloco do Câmara Aberta com o Agnaldo Hilton dos Santos, que é presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí região. Agnaldo, eu quero te perguntar mais a respeito, embora o nosso tempo está meio pequeno para falar sobre um assunto tão complexo, que é essa questão, por exemplo, assim, como aliar a preservação, né? Aí você falou, inclusive, já adiantou para a gente, né, que não é um problema, mas é uma questão que tem que ser resolvida. O Ministério do Meio Ambiente trabalhar em parceria com o Ministério da Pesca, né? Até hoje se tem sempre aquela questão, o que eu vou pescar, a quantidade de pescar, o número de licenças não comporta o número de barcos. Tem gente que quer pegar uma certa tonelagem, o Ministério diz que não é aquela tonelagem que pode pescar, que é menos, geralmente menos. Qual é a expectativa de vocês para que se elucide isso, para que consiga fazer uma atividade sustentável e aí economicamente atraente, por exemplo, para você vender para fora, porque hoje a questão do meio ambiente ela está muito em voga no mundo, né? Ninguém mais quer comprar nem pescado que não seja tudo certinho com a questão da preservação do meio ambiente. Como é que faz para conciliar isso? Primeiro, a gente tem a própria defesa, que chama-se a Lei de Oferta e Procura. O melhor frigorífico é o mar, né? Então, não adianta trazer peixe em abundância. Claro, se a gente
é que assim, tu não fala, para vocês é fácil de pegar peixe só fora da busca. Não é assim, existe um estudo, existe certo, o barco ficar competitivo a outro para se pescar. São atualizações, né? Hoje a gente consegue fazer um trabalho com o próprio pescador, um trabalho consciente. Eu, por exemplo, vou falar de mim, eu tenho uma parceria com os meus pescadores, que nos colocam lixo no mar, que tragam todo o lixo para casa, para a terra reciclável. Eu dou uma parcela de contribuição para eles. Isso é uma motivação, porque se eu não conservar o nosso mar lá fora, consequentemente, a gente não vai ter para se pescar. E, lamentavelmente, o que a gente sente são algumas demandas governamentais que não são atualizadas e não há pesquisa. Nós, principalmente quando eu fui coordenador da minha Câmara de Sardinha, nós sempre fizemos uma parceria com a academia, a minha Univale, a sua Univale, a nossa Univale. O que seria isso? É fazer estudos específicos de área para se ver se realmente que tipo de pesca podemos trabalhar na questão sardinha. Nós investimos junto com as enlatadoras nossas, Camil e GDC, para que façam um estudo onde há plânctons, o que é isso? Onde o bicho possa comer, onde há o termoclim, a temperatura da água, onde se pode pescar, onde se gasta, em vez de pescar daqui Rio de Janeiro, eu sei que tem peixe para sul, laguna, automaticamente eu consigo em menos viagem e capturar. O que o governo tem que fazer, principalmente, vou dar um exemplo prático, na questão do arrasto, né? O arrasto ele faz a sua captura, ou de emale também, e vem uma espécie hoje que está em vulnerabilidade, ou seja, o cação. Seja o cação-anjo ou o viola. Mas já está mais de 10 anos sem um reestudo. De quais espécies de tubarão, por exemplo, que pode pescar ou não? Isso, automaticamente, nós estamos conversando com a senhora aqui. Tem uma pessoa morta do meu lado, nós não vamos ficar aqui, não, vamos ficar um pouquinho mais afastado. Porque não tem eticamente um bate-papo saudável. O peixe também é esperto nisso. Se eu estou jogando peixe fora aqui, tem que devolver ao mar depois de 4 horas, depois de emalhar e devolver ao mar morto, então o peixe não vai se criar ali. Automaticamente a gente vai ter uma mina diferenciada de pescados ali, que o volume pode ser superior a 1 tonelada, 2 toneladas, o volume atrapalha numa futura pesca de outras espécies. E o que a gente sempre espera, quando a gente vai debater em CPG, nesse estudo que eu acabei de falar anteriormente, é fazer uma pesca sustentável, uma pesca consciente para que possamos pescar sem denegrir qualquer imagem de espécies não vulneráveis. Então, nós hoje, todo estudo nosso, feito com o nosso corpo técnico, é feito para isso. A gente debate frente a frente com qualquer departamento, estando numa forma muito segura. Não há mais aquele achismo, eu acho que não tem peixe aqui, eu acho que não tem peixe lá. Não, nós, através do nosso estudo técnico, a gente demonstra, a gente consegue se colocar nas nossas pautas, principalmente, de solicitações, para que se haja umas pesquisas de campo. E nós mesmos estamos bancando isso tudo, colocando um convênio com a Univale, colocando a bordo observadores, para que se possam detalhar o que se vê lá fora e se mostra para o governo, porque o governo só vai aceitar esse estudo tendo alguém de uma área específica, como técnica ou o CEPSUL, ou o IBAMA, ou a universidade, para se comprovar realmente que se fala que, olha, está aqui o estudo, o que vamos fazer? Porque o governo, infelizmente, não faz isso. O governo são aqueles TBC, com todo respeito ao meu português, ao meu inglês, não tira a bunda da cadeira, que só quer ficar ali atrás. Então, vamos conversar. Eu recebi no meu trapiche mais de 30 policiais ali, ambientais, de IBAMA, explicando para eles como é que funciona. Não é porque eu não quero que faça o que é real, que muitos não sabem e muitos não souberam responder na hora ali. Por isso que é bom, trouxe meu pescador, que são a área prática, eles têm a teórica e vamos conversar, fazer o beabá de casa. Esse é o nosso dever. Se colocar à disposição de um trabalho bem feito, correto, para que não prejudique. Porque eu falei para a senhora atualmente, no começo... Porque para a pesca também é necessário que ela seja sustentável ao longo do tempo. A pesca não é para 2023, como falei anteriormente, é para 2030, 2050, porque tem gerações e gerações. Então, como agora houve uma questão política de um deputado do Rio Grande do Sul, que é parar a pesca de arrasto, a pesca de arrasto é uma pesca milenar. Uruguai e Argentina são as pescas de arrasto.
Lamentavelmente, eles não sabem dados, são um chutômetro e nós temos que defender essa causa. É como você falar, Guilherme, mas como é que pesca sardinha? Não. É a moda de cerco, aí o barco cercou. Nós temos um tamanho mínimo para capturar. O que é o tamanho mínimo? Nós podemos capturar espécie juvenis? Não, acima de 7 centímetros. Se a pesca, não que o barco cercou, tira uma amostra, é o tamanho ideal, ele põe o peixe para dentro do gelo, da salmoura, traz para a indústria. Agora, se for abaixo, ele solta, ele abre a rede e o peixe sai por baixo, entendeu? Então, tudo isso a gente já se faz na programação técnica específica. Agora, o que não pode fazer é eu aqui, governo lá e fiscalização do outro lado. Acho que essas dimensões de entendimento tem que estar bom para ambas as partes. Ou seja, eu tenho um lado laboral, o lado patronal, a indústria. Agora, o governo, ele não vai se limitar, infelizmente, como eu falei anteriormente, antes a Secretaria, agora o Ministério da Pesca, enquanto não mudar esse modelo de gestão, colocar as pessoas, fazer uma licitação, um concurso público, para que se possa fazer uma demanda que se pensar no Ministério da Pesca, não daqui a 4 anos mudou um governo X, muda um governo Y, mas que possa deixar pessoas ali. Pessoas mudou o presidente, mudou o governador, porque a atividade não pode parar. A atividade não pode parar. E dá uma continuidade, né? Como existe em outros departamentos, o que a gente quer fazer é isso, uma pesca consciente, uma pesca que a gente pode ser rentável sem prejudicar todo o meio ambiente. E com certeza, e é isso que, pelo menos isso foi o que demonstrou, né, o ministro, que ele quer exatamente colocar, dar uma limpada na imagem do Brasil lá fora, para poder vender mais até, né? E eu sugeri, a gente fez a primeira reunião com ele dia 3, quando teve a posse, deixamos ele conhecer toda a área dele técnica, colocou o corpo, montou, agora nós vamos para cima dele e falar, tá aqui, tá pronto, vamos discutir, vamos avançar, é assim que se faz. Agora não pode ele ficar lá sem ter algum tipo de memórias que a gente possa sempre agilizar ele, né? Vamos ter essa luzinha aqui, vamos fazer. Agora, se eu ficar aqui, governo lá, quem perde é todo mundo, né? E agora vamos para uma questão mais imediata, digamos assim. Próximas safras, né? Como é que está essa questão? Já tem alguma perspectiva de como que vai funcionar número de embarcações aptas? Como é que vai se dar? Vai ser por sorteio, não vai ser por sorteio? Vai ser quem se qualificar vai conseguir sair para pescar? Já tem alguma delimitação? Tainha. Então vamos lá. Nós estamos numa safra agora, vamos começar na história real. Nós estamos numa safra agora de gaiado, ou seja, o atum. A senhora viu no vídeo agora há pouco que nós temos um preço pré-estabelecido entre indústria, armador e pescador. Está tendo uma super safra. Hoje, de atum? De atum. Que coisa boa, hoje, comer muito atum. É bom quando tem bastante peixe, porque aí consegue trabalhar. Pior é uma fábrica minha fechar aqui, embora da cidade, para outro lugar. Então a gente prefere, quanto mais peixe em abundância, melhor para a gente trabalhar. Então, é oferta e procura. Teve muita oferta, então o preço baixa. Teve pouco, aumentou a procura, o preço aumenta. Como nós temos um preço pré-estabelecido, hoje o entendimento entre o pescador, a indústria, o armador, a gente viu que realmente tem que se ajudar com a indústria. Ela está tendo custo hoje, para você ter ideia, não é só no peixe, tá? Está tendo no frango, no suíno, né? No próprio bovino, que não está tendo muita saída de mercado, como o mercado europeu. O que está acontecendo hoje é que hoje não está sendo, devido a essas guerras, fretes, problema portuário também, não está se exportando muito. Então está no mercado interno. O mercado interno não está absorvendo. E hoje estão se colocando toda a demanda de armazenamento em Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Norte do Paraná, para fazer o quê? A parte de armazenamento. E tem um custo para isso. Na porta de casa, se é R$1, se for fora de casa, R$2. Estou dando um exemplo hipotético. Automaticamente alguém tem que se ajudar. Se não fizer isso, vai ter que parar a frota. Eu acho que o bom senso entre a indústria, o armador e o pescador foi feito, olha, vamos reduzir um pouco o custo para que a gente consiga pegar isso e diluir lá na frente. Caso possa mudar, a gente volta a renegociar. Mas, okay? e rapidamente, assim, já tem alguma perspectiva para, digamos assim, a nossa estrela catarinense, que é a tainha? Então, a tainha já é uma questão mais, uma espécie controlada.
né? Mudou o governo, nós estamos fazendo uma pesca por questão de cota. Já saiu que os números de captura serão o mesmo ano passado, só que não saiu ainda como será feita a avaliação técnica das embarcações que vão participar. Aí vai ter mapa de bordo, vai ter o rastreador, se vai ter a consequência da licença, aí tudo muda. E aí tem gritaria, aí, porque então, sempre alguém agora, não vai gostar. Até março, creio que vai sair uma nova portaria para que as empresas possam se habilitar e daí sim vai ter uma seleção que a gente possa pescar. Consequentemente, é uma pesca que a gente gosta, que é uma pesca açoriana, a pesca da nossa região, e todo mundo gosta. E o pescador fica doido quando não vê licença de tainha. Não tem licença para nós, o outro quer comer tainha. E quando chega o barco de tainha, o pescador leva para casa, eu adoro pegar gosto de presentear os amigos, então a gente quer fazer. E popularmente é uma questão de safra. O peixe vem do Rio Grande do Sul, vem da Argentina, do Uruguai, passa por aqui e depois são fases, entendeu? E a gente está fazendo a pesca como uma pesca controlada, uma pesca sustentável para que não se prejudique o tamanho da nossa biomassa. Com certeza. Nossa, mas eu não consegui vencer nem metade do que eu tinha para lhe perguntar. Infelizmente, nosso tempo já esgotou, mas, Aguinaldo, olha, eu gostaria de te agradecer, em primeiro lugar, a tua disposição. Eu sei que o teu tempo é curto, né, que você tem múltiplas atividades. Te agradecer por ter vindo aqui, dar essas explicações para a gente, te convidar para voltar aqui, porque, ó, vou te falar, eu acho que a gente só venceu meio roteiro. Não, que bom, Elisa. A gente fica contente pelo espaço cedido, a gente sabe disso, que a proporção, né? Que a gente sempre gostei da imprensa, sempre me dei muito com a imprensa, porque a gente gosta que sempre propague. Porque eu falo para a senhora uma coisa, falar para uma pessoa, já a sua audiência consegue passar para 10, 15, 30, 100 mil, 200 milhões de pessoas, né? A gente sabe disso. O que a gente sempre espera é como faltou um detalhe para a gente conversar. Como a gente depende de governos, nós também temos uma parceria com nossa entidade. A nossa entidade hoje, Sindip, ela é muito focalizada e muito parceira do Citrapesca. Automaticamente, os caminhos dados pelo eu armador e o meu pescador têm que alinhar junto. E com hoje, o Sindicato dos Trabalhadores. E hoje as presidências sempre foram ligadas. Desde quando eu era coordenador, hoje o senhor Henrique, né, José Henrique, ele é o presidente do Citrapesca hoje. Todas as demandas, tivemos reunião pela manhã na indústria hoje, lá no sindicato também, para falar da questão do gaiado. A gente se entendeu, tem que estar assim, porque quanto mais fortalecer as indústrias, o armador e o pescador, essa tríplice aliança cada vez mais fortalece o setor. O que não pode ter, como falei anteriormente, o afastamento de todos. Discussões podem ter, mas embate não. Não, tem nunca vai ter. Trabalhar junto, né? Então eu trago também um forte abraço, hoje de manhã eu falei com ele, vinha cá, a gente conversou bastante, acho que isso é muito bom. E eu só quero agradecer o espaço e tenho a certeza que a gente vai voltar sempre. Só chamar, acho que não só eu, como todos os nossos pares, né? Vamos um dia trazer um pescador aqui, vamos trazer um amigo da indústria para se explicar. Porque a nossa maior vontade é que o consumidor abrace o nosso produto. Eu acho que o peixe é saúde, o peixe é universo. Por isso estamos aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva ali no nosso canal, curta as nossas publicações e compartilhe. Faça a informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.